Olá, o JR Agro está começando. A vacinação contra a febre aftosa começou no dia 1º de maio no estado de São Paulo. 11 milhões de bovinos e búfalos vão ser imunizados em 2 etapas de vacinação. Para falar sobre isso, nós conversamos com o médico veterinário e gerente do programa de erradicação da febre aftosa no estado de São Paulo, Breno Welter. Breno, muito obrigado pela sua participação aqui no JR Agro. Eu que agradeço, Leandro. É uma satisfação estar participando do programa JR Agro e poder falar um pouco aí do programa estadual de erradicação da febre aftosa. Maravilha, antes de começar o nosso bate-papo, eu só quero lembrar a você que você encontra um episódio do JR Agro toda sexta-feira, a partir das 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record TV. Breno, para começar, quais são as idades e durante quanto tempo vai ser essa vacinação contra a febre aftosa e quais são as idades dos animais que precisam ser vacinados? Bom, Leandro, então, a campanha de vacinação agora de maio, ela vai compreender os bovinos e bubalinos de todas as idades. Então, a campanha ela inicia no dia 1º de maio e vai até o dia 31. Esse é o prazo que o produtor tem para estar adquirindo a vacina e imunizando o seu rebanho. Onde que o produtor deve estar adquirindo a vacina? Ele deve ir até as revendas agropecuárias que são cadastradas junto com a Coordenadoria de Defesa Agropecuária e estar adquirindo as vacinas nessas revendas. E a partir daí, dentro desse período, está imunizando o seu rebanho. Por que a vacinação aqui em São Paulo acontece em 2 etapas? Então, quem define o calendário é o Ministério da Agricultura. Então, nós seguimos aí o calendário nacional de vacinação contra a febre aftosa. Foi publicado no mês de março esse calendário e a estratégia de vacinação adotada aqui em São Paulo, então, é vacinação semestral, maio e novembro, diferente do que ocorreu em 2022, que nós tivemos que havia previsão aí de falta de vacina no primeiro semestre, então houve a inversão do calendário, mas esse ano retorna o antigo esquema vacinal, que o produtor já tá habituado a estar vacinando. Então é uma estratégia aí definida pelo Ministério da Agricultura e repassada a todos os estados que estão realizando campanha de vacinação. Então agora em maio vai compreender os animais bovinos e búfalos de todas as idades, e em novembro os animais com até 2 anos de idade. Então o calendário para esse ano é completo e já está previsto aí pelo Ministério da Agricultura. Eu disse aqui no início do programa que são 11 milhões de bovinos e búfalos que vão ser imunizados nessas 2 etapas da vacinação em São Paulo. Esses bovinos e búfalos, eles estão divididos em quantas propriedades e quais são os perfis dessas propriedades? Então, o perfil das propriedades é bem variado, né? De corte, leite, a maior aptidão na bovinocultura dentro de São Paulo, hoje é bovinocultura de corte e leiteira em algumas regiões. Búfalo, aí sim, a aptidão maior dentro do estado de São Paulo, é uma população bem menor do que a de bovinos, em torno de 120 mil animais, e aí sim de aptidão leiteira. E estão distribuídos aí em 125 mil propriedades rurais. Todo esse cadastro ele é feito dentro do nosso sistema GEDAV, que faz toda a gestão aí. Então, nós temos todos esses dados, eles são consolidados lá dentro, o que possibilita a gente ter dados bastante confiáveis para realizar uma campanha desse tamanho, né? 11 milhões de cabeças imunizadas durante um período de um mês, né? Então, um período bastante curto, e é uma vacinação compulsória, né? O produtor ele é obrigado a estar vacinando seus animais dentro desse período, com possibilidade, caso não faça dentro desse período, de penalidades aí por parte da coordenadoria. O objetivo é que aqui a orientação e divulgação que ele faça dentro desse período. Qual é a punição para quem não vacina o rebanho? Então, ele recebe ele é passível de um auto de infração, né? Claro que todos têm direito à defesa, né? Então, o período de vacinação é de 1 a 31 de maio,
e o período para declaração vai até o dia 7 de junho. Então, o produtor que deixar de vacinar o seu rebanho é passível de um auto que ele é calculado, ele é proporcional por cabeça, de 5 FESP por animal. E, no caso de deixar de declarar, 3 UFESP por cabeça. A UFESP esse ano, no ano de 2023, está em torno de R$ 34. Então, é um valor bastante significativo, em torno de R$ 100 por deixar de declarar e 170 por deixar de vacinar durante o período. Queria que você explicasse para a gente o que é a febre aftosa e por que é tão importante proteger o rebanho. Bom, a febre aftosa ela é bastante difundida aí, de amplo acesso para todos, né? É uma doença que há um bom tempo está erradicada no Brasil, né? Então, muitas vezes não está mais na rotina no dia a dia nosso, até das pessoas que convivem aí na cidade, mas é uma doença altamente contagiosa, né? Um vírus, e ela comete aí, pela sua transmissibilidade ser muito rápida, acomete rapidamente populações inteiras, né? Então, por isso a sua importância, principalmente questão econômica. Com relação à saúde pública, ela não tem uma relevância. Os casos que já houveram em um ano são bastante raros, então é um tema irrelevante em relação à saúde pública. O seu maior prejuízo realmente é junto ao produtor. O prejuízo direto é porque dá uma queda de produção na fase que ela era endêmica, né? Na década de... O primeiro registro é 1895. Então, nós convivemos com a doença aí durante um período de 100 anos, 110 anos, né? Pensando que o último caso aqui no Brasil foi em 2006. Mas, então, ela causava um grande prejuízo aí de queda de produção, tanto leiteira como de corte, e hoje, indiretamente, ela causa os embargos comerciais, né? Restrição de trânsito, tanto para o mercado interno como para o mercado externo. Então, no caso hoje, nós estamos há 27 anos sem doença. Se caso houver um surto dentro do estado de São Paulo, o prejuízo é muito grande, tanto para o pequeno como para o grande produtor. Ela vai causar um impacto muito grande e significativo. O pequeno nesses municípios, né, e no comércio local e tudo mais, e para o grande e também para todo o Estado no contexto geral, esses embargos comerciais que impedem a exportação. Eu quero voltar a falar depois sobre essa questão da exportação, que é muito importante, mas falando em sintomas, digamos que o proprietário tem um rebanho e ele sinta que alguns animais estão apresentando sintomas estranhos. Quais são os sintomas da febre aftosa? Então, para a gente entender a febre aftosa, ela comete aí quais são os animais susceptíveis. Um primeiro ponto, então, são os bovinos e bubalinos, os búfalos, que a gente já tratou, caprinos e ovinos, que são os pequenos ruminantes, e os suínos, esses são as espécies domésticas de importância e de maior criação dentro do estado. A gente pode colocar também aí uma população que está se expandindo e é avistado em praticamente todos os municípios, que são os javalis acelvajados, né? Então, essas espécies são as susceptíveis. E quais seriam os sintomas comuns a todas elas? Aí, durante a evolução da doença, a febre aftosa ela apresenta lesões vesiculares, que são bolhas, que depois elas se rompem, formando lesões ulcerativas e aftas. Em quais locais? Na cavidade oral dos animais, na região da narina, no dorso da língua, na região do teto das vacas, úberes, né? E nas patas dos animais. Então, na pata, no espaço interdigital. As espécies susceptíveis são aquelas de casco fendido, são os animais biungulados. Então, ela é de extrema importância. E o produtor, ele, por estar, que nem a gente coloca, 27 anos sem a doença, a gente tem que estar, de novo, passando material para ele reconhecer no caso, reconhecer novamente, né, a febre aftosa, né, devido a esse espaço temporal de mais de 27 anos sem ocorrência no estado de São Paulo. E caso ele se depare com essa situação, ele deve comunicar aí o serviço veterinário oficial. De que forma? Diretamente no escritório nosso, nós estamos distribuídos aí em 40 regionais,
que atende os 645 municípios, e também tem uma ferramenta, uma plataforma eletrônica do Ministério da Agricultura, que é o Esisbravet. Esse Esisbravet está no nosso site também, ele pode estar fazendo a comunicação direta nesse sistema. Ao confirmar a notificação, é enviada uma mensagem para o município daquela regional e para os veterinários que estão lá lotados e para a sede da coordenadoria. E aí a gente tem que fazer esse atendimento e é previsto os prazos para isso, né? O tempo nosso de reação de até 12 horas, aí nós temos que estar indo até a propriedade para fazer esse atendimento. É importante que a febre aftosa, ela é uma doença, e se você pensar, existe uma gama de outras doenças, que são as doenças vesiculares, que durante o seu curso, elas apresentam aí lesões parecidas com a da febre aftosa. Então, o médico veterinário da coordenadoria, ele está capacitado para chegar e fazer toda uma análise clínica epidemiológica e, se realmente fundamentar uma suspeita de febre aftosa, que aí, a partir daí, nós temos que estar coletando material e enviando para os laboratórios oficiais do Ministério da Agricultura. No caso nosso, nós levamos aqui para a LFDA de Minas Gerais, em Pedro Leopoldo. É importante o produtor isolar os animais que estão com sintomas? Porque eu imagino que o rebanho fica todo no pasto junto e ele talvez perceba em um ou outro animal. É importante, antes de fazer a notificação, isolar esses animais? Ou não é tão importante isso? E eu queria saber se esse contágio é rápido entre um e outro. Com certeza, Leandro. O produtor, a primeira medida dentro da propriedade, ele procurar isolar esse animal do restante do rebanho, né? Porque às vezes vai ser um ou outro. E a transmissão direta entre os animais, ela é muito rápida, porque os animais eles esperam uma grande quantidade de vírus por todas as secreções e excreções, saliva, aerossóis, fezes, leite, sêmen, todos esses sangue carreia o agente infeccioso, e o contato direto entre os animais é a principal forma de transmissão. E como que dentro de um rebanho, eu estou lá dentro da minha propriedade, a principal forma também é quando a gente adquire um animal. Essa é a principal porta de entrada para a sua propriedade. Por isso que a gente sempre destaca que esses animais, nós temos nosso sistema GEDAV, e lá tem um controle da rastreabilidade da cadeia produtiva, que é a guia de trânsito animal. Então, o produtor ele deve adquirir os animais sempre acompanhado desse documento. Nele, ele traz as informações quanto à população, traz as informações da origem e do destino, e também informações que essa propriedade participou das campanhas de vacinação. Então, que esses animais foram imunizados no período e prazo previsto pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária. Agora, se o animal, o bovino ou o búfalo, pega a febre aftosa, é contaminado com a febre aftosa, tem cura? É uma doença, se você pegar dentro de no estágio que nós estamos hoje, se você pegar uma população, depois de 27 anos da doença erradicada, se você pegar essa doença, ele iria evoluir em 3 semanas, esse animal ele estaria recuperado. Mas pela situação de estar erradicada dentro do estado, nós vamos ter que tomar medidas que dentro dessa propriedade, e muitas vezes envolve aí a necessidade, tem um plano de contingência, e aí envolve às vezes a necessidade de realizar o sacrifício sanitário desses animais contaminados, desses lotes, e seria o bem coletivo para não contaminar o restante do rebanho paulista e daquele município e daquela comunidade. Então, é uma doença que no seu trânsito, ela tem uma característica de alta mortalidade, principalmente em leitões, em suínos, mas em animais adultos, geralmente ela transcorre, o animal se recupera, mas ele pode se tornar portador da doença, então mantendo a doença dentro da população. Então daí a necessidade, às vezes, de realizarmos essas medidas profiláticas que envolvem aí, inclusive, o sacrifício sanitário. Eu queria que você falasse agora um pouco para a gente sobre a questão do status oficial de São Paulo. O estado tem hoje o status de estado livre de aftosa com vacinação. O que isso significa? E dá para conseguir um status melhor do que esse?
Bom, então, o que significa hoje o Estado de São Paulo? Para a gente entender, já que nós estamos numa campanha de vacinação, então, num primeiro momento, a vacinação, nós estamos há mais de 5 décadas aí trabalhando com campanhas de vacinação. Num primeiro momento, ela trouxe o controle da doença, na década de 70 e 80. A partir de 1992, lançou-se o Plano Nacional de Erradicação da Febre Aftosa. Aí, com todo, mudou-se a chave também, então, de controle, nós passamos para a erradicação da doença. Então, houve todo o envolvimento por parte do setor produtivo naquele momento, da cadeia produtiva auxiliando no combate à febre aftosa, criação do fundo, da Fundepec, né, que auxiliou também nas atividades naquele momento de erradicação. E aí nós viemos aqui com 27 anos de campanha. Em 2017, o Ministério da Agricultura ele lançou o Plano Estratégico do PENEF. Esse plano, ele dividiu o Estado em 5 blocos e a proposta dele é a manutenção, criar e manter de maneira sustentável as zonas livres de febre aftosa e ampliar essas zonas livres o status de zona livre sem vacinação. Então, São Paulo está dentro do bloco 4, esses blocos foram divididos de acordo com a característica de trânsito. Então, a premissa e a perspectiva que o estado de São Paulo, assim como os demais estados do bloco 4, evoluam para a zona livre sem vacinação até 2026. Alguns estados que compõem já o bloco 4, eles suspenderam a vacinação a partir desse ano, eles continuam com o mesmo status, então não vai haver restrição de trânsito entre os estados do bloco 4, que compõem o bloco 4, e assim a perspectiva também de São Paulo até 2026 evoluir em relação a esse status sanitário. Hoje, o momento que eu coloco sempre é que nós temos que tratar de vacinação. Hoje, 2023, o calendário completo vacinação. A gente tem alguns números aqui que eu queria que você comentasse. O Brasil exportou no ano passado 2.340.000 toneladas de carne, avanço de 26% no comparativo anual. A China foi o destino de mais da metade dessas vendas. Queria que você explicasse para a gente qual é a importância da sanidade de um rebanho para a balança comercial. Claro, Leandro, essa exportação ela vem com o profissionalismo aí do produtor rural, né, em ter esse produto e poder disponibilizar ele tanto para o mercado externo como também para o mercado externo. Então, ter esse produto disponível para o mundo. Um dos pilares para a abertura de mercado é a questão sanitária. E a febre aftosa é um dos parâmetros que são analisados, pré-requisito para a exportação para a grande maioria desses países importadores. Então, o reconhecimento do Estado de São Paulo como zona livre de febre aftosa, com vacinação, é muito importante para essa abertura de mercado. Dentre esses números de exportação, segundo a BIEC, São Paulo representa aí, acho que é até o maior exportador, com volumes de 560 mil toneladas, que representa aí um saldo de 3,4 bilhões de dólares no ano de 2022. Então, é muito importante a gente proteger esse patrimônio paulista, não atropelar processos e pensar assim nessa evolução quanto a questões sanitárias, porque hoje nós temos essa abertura. São Paulo, apesar de ter uma população bovina, ela não é o maior, mas é um grande importador, porque aqui a gente tem o maior mercado consumidor. Então, para atender esse mercado, então nós temos 11 milhões de cabeças e 46 milhões de habitantes. Então, nós temos que garantir também uma alimentação, uma segurança alimentar para a população do estado de São Paulo e entender que a gente exporta para tantos países e também consumimos essa carne sanitariamente correta, né, de segurança, na questão de segurança alimentar. Então, São Paulo hoje, apesar, ele conta com muitas plantas frigoríficas, que na parte do CIF, que são plantas aí exportadoras, e também plantas estaduais, o CISP nosso, que faz aí os abates principalmente para o mercado interno nosso.
Agora, Breno, antes da gente terminar, eu queria que você explicasse como é que é o trabalho da Coordenadoria de Defesa Agropecuária, que não se restringe só à campanha de vacinação contra a febre aftosa, né? Bom, nós, como serviço, a missão institucional da defesa agropecuária é defender o agronegócio paulista. E para isso, né, até nós fizemos, por meio de todas essas vigilâncias, né, fitosanitária, porque também envolve a parte de vegetal e solo, e a parte de vigilância zoossanitária, que envolve aí todos os programas. Então, nós temos os programas nacionais de sanidade, tem o Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa, nós temos o Programa Nacional de Erradicação e Controle da Brucelose e Tuberculose, nós temos aí o Programa de Sanidade Avícola, e assim, vários programas que procuram, por meio de vigilância e atividade de fiscalização, se adequar ao nosso rebanho e, com isso, aí garantir um status sanitário adequado para os nossos produtos, né? Trazer uma chancela e certificar os produtos do agronegócio paulista. Então, temos programas na área de sanidade dos animais aquáticos, das abelhas, programa de sanidade dos suínos, programa de sanidade dos caprinos e ovinos. Isso aí só na parte de defesa sanitária animal. Temos programas de cadastro de habilitados e tudo mais que complementam aí todas as nossas atividades, porque a gente também amplia as nossas ações de vigilância por meio desses médicos veterinários privados que atuam juntamente com a gente em ações habilitadas para egresso de eventos, para emissão de GTA. Tá certo. Breno Welter, médico veterinário e gerente do programa de erradicação da febre aftosa no estado de São Paulo. Muito obrigado pela sua participação aqui no JR Agro. Eu que agradeço, e nós colocamos aí as portas abertas da coordenadoria para tudo precisar, e o programa especial, né, o programa de erradicação da febre aftosa. Em caso de dúvidas, pode estar em contato conosco. Muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. O JR Agro chega ao fim, mas eu quero lembrar que você encontra esse e outros episódios nas plataformas digitais da Record TV. Muito obrigado pela sua companhia e a gente se vê. Até a próxima.